Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje é quinta-feira e toda quinta-feira a gente faz uma análise sobre o último episódio da série Sem Tchau, Capamã. Faz aquele resumão, fala sobre o comportamento e atitude dos personagens. E hoje o assunto é um pouco sério também, quero falar sobre o futuro da série, que está passando por um momento turbulento, e o que a gente vai poder esperar do próximo episódio. Será que a Eda vai renascer das cinzas, vai dar uma repaginada, e a gente vai ver uma nova mulher renascendo? Sobre tudo isso e mais um pouco eu vou falar nesse vídeo aqui. Mas antes disso, eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixa seu like, então meu muito obrigada. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. Bora então conversar sobre esse episódio agoniante. Foi um episódio mais arrastado, um pouco difícil de assistir. Cenas lindas, maravilhosas, mas eu sei que vocês esperavam muito mais. E eu confesso que eu também esperava mais desse episódio, mas eu consigo entender. Como eu falei, a série entra naquele período complicado de qualquer série, de qualquer novela, que é natural. Mas como a gente fala de Turquia, eles não têm paciência, né, para entender esse processo, né? É aquele meio que vai dando uma enrolada mesmo para conseguir elaborar, né, o desenvolvimento da série. Então, às vezes é normal realmente não passar muitas coisas no episódio, não gerar grandes, né, empolgações e dar aquela enrolada de parecer que nada aconteceu assim para nos surpreender muito, e realmente foi o que aconteceu. Como eu tinha dito, aquele episódio do quase, mas mesmo assim teve lindas cenas, né, momentos que a gente apreciou bastante. Eu acho que até o fragmento parece que foi mais empolgante do que o próprio episódio em si, porque como eu falei, aqueles momentos maravilhosos a gente já imaginava que não ia rolar nada mais. Mas eu acho que o que mais trouxe na gente, principalmente, essa angústia, essa decepção em alguns momentos foi a atitude do Sarkhan, que não foi nada legal. Com a nossa fada sensata Eda, que nesse episódio, né, novamente se mostrou uma mulher muito forte, né? E ela, na verdade, ajudou ele nos momentos mais necessários ali. E parece que ele não enxergou isso, então a gente fica com essa sensação de ingratidão dele, né? Essa sensação, assim, que realmente a Eda foi humilhada, né, em diversos momentos, assim, que parecem pequenos, mas que vai machucando qualquer pessoa. Então a gente vê já no início, a única pessoa que acredita nele de verdade, que vai lá, que dá todo aquele apoio emocional, né, que enche a bola dele dizendo que ele é um grande profissional, que ele não tinha errado, foi quem? Foi a Eda. Ela sentou ali e ela achou ainda o problema, lembrem disso, ela achou. E aquele agradecimento, aquele obrigado dele, eu achei muito seco. Se não fosse ela, ele ia ficar ali naquela loucura e não ia resolver nada. Então, quem foi bastante racional, né, sensata, que é uma coisa que o Sarkhan sempre se orgulha de dizer que é no trabalho, foi a Eda. Ela sentou, tentou ver ali o que realmente tinha acontecido, conseguiu identificar, não achou claro de cara o que tinha acontecido, quem poderia ter feito, mas ela viu aonde estava o problema, né, que estava diferente ali, né, que alguém tinha mexido nos números. E o Sarkhan foi ali meio rude. E aí aquela cena desnecessária para mim, pelo menos, né? De novo aquela sombra ali da Celine, ele ter feito o que fez. Ele poderia ter ficado quieto, não se mete, finge que não tá vendo, né? Foi lá, né? E chamou a atenção da Eda na frente de todo mundo. Não foi nada legal, não foi nada profissional. E a gente não esperava isso dele. E aí o que nos cansa ali no episódio é isso. A gente vê a Eda fazer tudo para ele e o Sarkhan não fazer nada por ela, né? Ela conseguiu ainda um grande milagre ali, né? Que é um milagre muito significativo emocionalmente para o Sarkhan, que foi a mãe, né? Ter conseguido sair de casa. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. Acho que foi um dos momentos de ponto alto do episódio. Se teve um ponto alto, acredito que foi esse, mais emocionante, né? Aonde a gente viu uma parte que realmente tem uma grande relevância, que foi ela conseguir sair de casa ali, encontrar o filho. Independente da forma que foi, né? Foi muito engraçado ali, ela ficando um pouquinho mais solta, mas foi um momento muito bonito. E aí a gente vê uma evolução também na mãe do Sarkhan, uma consciência, ela mesmo falando que tá na hora de falar a verdade, que depois da transformação que ela teve pessoal, ela também acredita
que a Eda possa ter um olhar diferente sobre o Sarkhan sabendo a verdade, que ela vai ter o tempo dela, né, de entender sobre essas questões. Mas o Sarkhan realmente deu uma decepcionada nesse episódio. Vocês sabem que eu adoro o Ruivo, tô sempre até passando um pouquinho de pano, mas, gente, não dá. Essa situação realmente eu achei bastante rude da parte dele, bastante complicada. Falando sobre a questão comportamental, da psico, que eu sempre trago aqui. Para quem não me conhece, chegou aqui pela primeira vez, eu sou estudante de psicologia. Então eu sempre falo sobre essas questões comportamentais também, tentando agregar alguns conhecimentos. Eu acho que nesse episódio a gente viu ali uma questão de alerta, né, de perigo. O Sarkhan possessivo, controlador, né, ao mesmo tempo, sim, ciumento, não querendo assumir, é um cara extremamente ciumento, não deixando a Eda, né, fazer escolhas, né, dizendo, eu vou deixar você fazer, com considerações. Oi, como assim? Ela tá te ajudando, tá fazendo tudo. Sai, né, desse pedestal, baixa um pouquinho, seja um pouquinho mais humilde. Então, nesse episódio, ele tava bem complicado, assim. E aí, a gente vê aquele final que dá uma esperança. Será que a Eda vai começar a modificar? Será que ela vai dar essa repaginada? Vai virar a página, vai dar uma sacudida? Porque eu acho que é a única forma dele acordar, né? Porque olha o que ele fala ali pra ela no final. Acho que você vai ficar sem emprego, né? Gente, ele fala umas coisas pra ela que não são nem um pouquinho delicadas nas palavras. A gente sabe que ele tem dificuldade emocional, né? Já falei sobre tudo isso, mas a gente também tem que pensar no outro ser ali, que é a Eda, né? Que tá passando por tudo, aquela história, se colocar no lugar do outro. E nesse episódio, às vezes, ela parecia ser um pouco passiva, as pessoas estão comentando um pouco isso. Eu também consigo entender, né? Porque ela tem sentimentos por ele. Mas eu não teria o sangue frio que ela tem ainda, sabe? De ir no apartamento dele, sabe? De fazer todas aquelas coisas depois de todas as patadas que ele deu nela. Porque realmente dava vontade de desistir. Então tá, então resolve tudo sozinho, se vira, não precisa de mim. Porque ele fez um monte de coisa pra ela. Lembrem que ele terminou com ela tá ali, sabe? Mesmo assim, tentando superar todas as coisas. E ele, né? Ela tá numa situação bastante complicada, até a questão de orgulho, sabe? Ela mostra até essa questão de ter um pouco de humildade, porque muitas pessoas não iam se submeter a essa situação, não iam querer estar nesse mesmo ambiente depois que um cara fez tudo aquilo que o Sarkhan fez, né? De se separar dela. Então, como eu falei, ali tem situações bastante delicadas. E a minha preocupação sobre o futuro da série. Infelizmente, a gente sabe que muitas séries na Turquia são canceladas por coisas que a gente às vezes não consegue entender. Às vezes nem é uma queda tão grande assim na audiência. E essa série, infelizmente, ela tá passando por uma turbulência, pelo menos por uma pressão já psicológica nos atores, na autora da série, porque eles já começam a fazer várias especulações, sabe? Tem toda aquela parte ali um pouco mais maldosa da imprensa, quando tem uma entrevista fazendo algumas perguntas, a série vai ser cancelada, tá com algum problema, sabe? Trazendo toda aquela atenção pro set. E eu queria lembrar vocês, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, é uma série, mas a forma como é estruturada, né, as séries na Turquia é como se fosse uma novela pra mim, são 2 horas, né? E a gente tá acostumado de ver as outras séries que a gente assiste de 40, 50 minutos, que é bem diferente. Então, na verdade, se fosse no formatinho de série, teria o dobro de episódio. Então é muita coisa, então como eu digo, eu consigo entender às vezes essa enrolação ali da autora, porque se ficar tudo muito rápido, como é que ela vai fazer uma segunda temporada? Às vezes tem um tempo exato ali pra série terminar, dentro da grade da emissora, de como foi combinado tudo, então ela tem que segurar um pouquinho pra não acelerar, pra dar um número X. Isso é bem chatinho de fazer e como eu falei, realmente às vezes acaba enrolando, só que o grande problema, se fosse aqui no Brasil, sabe, a audiência cai um pouco, mas tudo bem, lá não, como eu falei, essa pressão imensa, né? Então por isso que é importante ainda, quem é fã realmente da série, fazer todos os engajamentos, assistir. Eu sei que muita gente tá decepcionada e eu consigo super entender, como eu falei, né? Porque espectador, cada um tem uma visão diferente, uma expectativa diferente. A gente sempre tem uma expectativa com série, com filme, mas o grande problema eu acho que é essa pressão que começa, né, a nos preocupar para quem curte, para quem acha que a série poderia trazer, né, coisas novas, até mesmo uma segunda temporada, tem tanta coisa para ser revelada.
ia acontecer, né? A entrada da avó que ainda não entrou, né? Outros personagens que a gente poderia... É que eu acho que o grande problema aqui não é de Sentia o Capa-Mãe, de todas as séries, sim, turcas, é às vezes o núcleo ficar muito visado só em 2 personagens, que são os principais, né? Porque, tipo, a Fifi a gente até agora não sabe nada, né? E poderia ser uma personagem onde a gente também começasse a dar mais espaço nesses momentos, onde a série não pode acelerar tanto ali com os personagens principais, pegar outras partes ali do núcleo. Então, tentando fazer ali com a Piril e com o Eng, né? Só que são personagens que são muito bons separados, mas o casal não tá convencendo muito, né? Não é tão cativante pela personalidade ali dos dois, que são diferentes. Tá tentando ali também com a Seren e com o Feriche, que já são um casal que tem mais empatia pelo público, o público aceitou, acolheu bem melhor, mas ao mesmo tempo a gente não vê as coisas se desenvolver, porque com a Eda e Sarkhan entra, parece que a gente tá vendo episódios repetidos ali, porque quando vê é algo muito similar ao que a gente já tem visto, então para ela conseguir criar e renovar coisas novas, né, antes deles se acertarem, tá sendo um pouquinho complicada essa questão de criatividade. Mesmo eu achando ela uma autora maravilhosa, já falei isso, porque o último episódio ela fez, como eu falei, tirar coelho de cartola, assim, de criar aquela ideia, que eu acho que foi realmente para dar uma quebrada, para nos distrair um pouco do foco ali, para não ficar tão pesado essa estrutura aí dos dois separados, mas tá ficando cada vez mais estreito o caminho. O pessoal cobrando bastante, principalmente que eles reatem, porque realmente eles têm uma química incrível, né, maravilhosa. Lembrando, padrões da Turquia, não vai poder também a gente ver grandes cenas de beijo, mas basta, né, os dois estarem juntos para que a gente fique muito feliz. Então, gente, o vídeo de hoje é assim, mais curtinho. Eu até fiquei pensando o que eu posso trazer de relevante para trazer para vocês, porque realmente a série tá ficando um pouquinho mais cansativa, né, não trouxe grandes novidades. Então a expectativa é de ver no próximo episódio, quem sabe, uma Eda diferente. Quero saber de vocês qual foi a visão, a percepção, se vocês gostaram. Tem gente que curtiu, porque teve pontos divertidos, né? Acho que um dos pontos mais altos ali foi a parte do restaurante, assim, de diversão, de a gente ver aquele Sarkhan ciumento ali, descontrolado, quando o celular tá ligado, né, e a Eda tá ali falando com a Efé. Só que também tudo isso, lembrando de todas as coisas que ele fez pra ela, ele não tem direito de ter ciúme, né, ele não tem direito de ter piti, então a gente também já tá meio que por aqui com algumas atitudes dele. Mas foi aquelas cenas engraçadas que a gente gosta tanto, mas eu já tô vendo o pessoal perdendo a paciência. Calma, gente. A série tem tudo para dar certo, para mim ela já deu, né, em vários pontos, mas como eu falei, entrou nesse período turbulento, complicado. Vamos ver o que vai rolar e quero saber de vocês então qual a expectativa, se vocês acham que a Eda vai vir realmente diferente no próximo episódio e o que vocês acharam do episódio de hoje. Quero deixar minha gratidão pela sua presença aqui junto comigo. Se não deixou o like, quero lembrar mais uma vez, porque contribui muito para o meu trabalho. Então é isso, pessoal. Beijo grande no seu coração e a gente se vê por aí. Fui!